Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje serão 5 operações que eu quero mostrar para vocês, as 5 melhores operações do dia de hoje, sendo elas excelentes, bem lucrativas, certo? A primeira você já conseguiria bater meta no começo do dia, tá? As outras, até pelo menos até a quarta operação ou terceira operação, o mercado não andou tanto, mas aí as duas últimas fluíram super bem. Então, fica comigo, vou te mostrar as 5 operações que deram hoje, que poderia botar a meta no seu bolso, tá bom? Então, bora começar. Turma, mas antes de começar o nosso conteúdo, o de sempre. Muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal e também comente quantas vezes vocês quiserem. Vocês fazendo isso, principalmente o like, ele é muito importante para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas também, tá bom? Então, se você puder contribuir, deixe o like, também se inscreva no canal e também comente quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então, bora pro nosso conteúdo. Então vamos lá, turma, vamos começar nossas análises, né? Vamos começar então da nossa primeira operação que surgiu no dia de hoje, né? Hoje o dia abriu, né, com um gapzinho de alta, já teve essa primeira puxada de alta, né, essa movimentação aqui de alta, e a primeira oportunidade que surgiu foi após o fechamento do candle 6, tá? O candle 6. Por quê? Primeiramente, você vai colocar uma seta aqui, ó. Coloca uma setinha no ponto onde você faria, né, a sua possível entrada, certo? E a justificativa foi, primeiro, candle 6, ele fez uma negação de rompimento, então por si só a gente já tem um time muito interessante de venda no set. Tá vendo que ele fez uma negação? Certo? Então isso foi bom. Excelente padrão, excelente oportunidade de venda, você faz a venda e coloca o stop lá em cima. Esse tipo de venda, naturalmente ele iria até a mínima do candle anterior, depois buscaria regiões de patamares de 50% de alta. Porém, né, se tratando de um movimento que vem de uma resistência, ele poderia tanto testar essa região e se não der nenhum sinal, nada mostrando que o mercado parou, o mercado vai e passa direto assim como passou. Então, aqui seria já no começo do dia um certo tipo de operação que você já consegue a sua potencial meta. E se você pega da mínima até o seu ponto de entrada, 575 pontos, e se você pega o restante do movimento, né, pessoal, basicamente até lá embaixo, você pegaria, né, vamos supor que você pega até mais ou menos o 10 aqui, ó, você já teria ali por volta de quase 800 pontos. Né? Então, excelente oportunidade, uma oportunidade que aconteceu cedo e é uma das oportunidades que a gente dá bastante exemplos, né, para os alunos durante a mentoria, porque é um tipo de exemplo, é um tipo de padrão que nós aproveitamos muito, tá? Nós gostamos muito desse tipo de padrão. Outro detalhe que eu queria passar para vocês em relação a essa operação é 15 minutos. Olha só para vocês verem o 15 minutos. A gente também teve aqui o 15 minutos como um apoio para fazer essa operação de venda. Ficou perfeita. E também tivemos aqui o 30 minutos, né? O 30 minutos nesse mesmo local. Olha aqui, ó. Candle 1, vendia no Candle 2. Com tranquilidade você também podia fazer essa operação, né? Se tratando de tudo que a gente já falou. Região de venda e tudo mais. Então, tivemos direcionamento, tivemos filtro, tivemos time de entrada. Basicamente o tripé que eu utilizo com os alunos para a gente fazer as nossas operações. Tranquilo? Então essa foi a primeira. Bora para nossa segunda. Bom, pessoal, nossa segunda operação ela houve em duas oportunidades, tá? Teve uma que foi boa e teve uma que eu acho que foi a melhor, tá? Primeiramente foi aqui a do 14, tá? Você tinha uns 60 minutos fechado, você tinha uma operação muito parecida com a de cima, tá? O mercado estava um pouco lateralizado, mas você poderia tentar essa operação de compra para ver se ele voltava até os 50%, ou pelo menos até a mínima do 1, né? Que era um ponto de resistência. Voltou? Voltou. Só que aí depois ele tentou mais uma outra puxada de baixa. E essa tentativa de puxada de baixa e não conseguir fluir é uma das movimentações de falha que a gente estuda bastante também com os alunos, né? Então, após essa movimentação de falha, a gente teve uma possibilidade de entrada também na compra após o fechamento do candle 16, no candle 17, tá? Você já poderia estar fazendo... Na verdade, no próprio 16, se você fosse esperto, se você fosse rápido, você já conseguiria fazer uma operação de compra, tá? No próprio 16 já dava para fazer. Agora, se você quis pegar no 17 ou no 18, né, aproveitando os fechamentos, você poderia. Mas aqui após o fechamento do 16 aqui ou no 17, você já poderia estar pensando na sua compra. Tá? Essa para mim é melhor, por quê? Porque ela está atrelada a algum macro, né? Ela, tipo assim, ela tem um auxílio dos gráficos intermediários, que é algo que eu priorizo bastante no meu dia a dia. Então, se você tem esse apoio, para mim, a melhor seria no 16. Beleza? E aí o mercado subiu, né? Só que ele não conseguiu ganhar mais amplitude para cima, não conseguiu buscar de fato uns 50% da pernada, né? E aí, pessoal, entra no detalhe da terceira operação que eu vou mostrar para vocês agora, né? Que a terceira oportunidade ela vai acontecer em relação a isso, porque ele não ter passado, tá? Mas, né? Foi uma boa operação, uma boa comprinha, já rendeu aí, né? Se você pegou aqui no 14,
daria para render alguns 200 pontos. E se você pegou aqui até a ponta do pavio, 350 pontos, né? Então, mais uma boa operação na ponta da compra. A terceira operação foi uma operação também muito interessante, ela estava atrelada ao fechamento dos 60 minutos, olha aqui para vocês verem. Fechou um, fechou dois. O 2, ele poderia ainda ser um pullback de baixa, bastava você ter condições de fazer, né, ter a ideia desse pullback. E ela aconteceu após o fechamento desse cara aqui, ó, do 26. Quer ver? Vou mostrar para vocês lá no gráfico do minuto. Porque aí lá no gráfico do minuto eu estava observando isso aqui, ó. Observe lá no gráfico do minuto o que a gente também, né, denomina como uma possível falha também, né, desse pullback, né, que ele não conseguiu se desenvolver. Olha aqui, olha, observe. Observe que o mercado ele não conseguiu passar da região aqui do pullback, ele não conseguiu desenvolver, e isso é um claro sinal, né, de uma oportunidade de venda. 60 minutos você percebe, tá vendo a linha que eu acabei de colocar? Tá vendo que ela tá realmente na região dos 50, então a probabilidade poderia ser vir para o fundo do dia. Então, durante o 27, você poderia estar pegando a sua venda, porque se você pegou depois do 27, você pegaria atrasado. Pegou durante o 27, faça ali talvez uma parcial, se for o caso, foi com ele. Quantos pontos da mínima até lá? Ó, pegou mais ou menos por aqui, ó. 357 pontos, 360 pontos. Excelente oportunidade, mais uma boa. Só dessas oportunidades que a gente... Na verdade, só dessa primeira aqui você já não precisaria operar, obviamente, né? Não precisaria nem estar mexendo mais com o gráfico. Mas se você pegou só um pedaço dessa queda e operou alguma das outras que a gente comentou aqui na compra e na venda, já seriam aí possíveis de bater a meta. Só que aí o mercado te deu mais duas outras excelentes oportunidades, que foi a quarta e a quinta operação, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Por último, duas excelentes oportunidades que o mercado fluiu rápido, tá? Primeiro foi a negação de fundo. Olha só o mercado, ele foi lá no fundo e rejeitou, né? Foi uma rejeição de fundo. Olha que o 30 minutos não passou da mínima. Então, a probabilidade do mercado poderia ser de voltar. E aí você pegaria, né, essa possível operação no 31. Temos aqui um fundinho duplo, né? Mas com o fechamento do 31 foi aqui, né? Testou pouco, mas era uma excelente oportunidade. Tá? Uma excelente oportunidade para você voltar até os 50% da movimentação total. E quando chegou lá em cima, excelente oportunidade no 34, tá? Pelo mesmo motivo, porque aqui a gente teve o quê? Negação de rompimento. Percebo que ele não testou tanto também. Por quê? Porque ele testou somente o rompimento do anterior e poderia talvez testar também a negação. Independente do teste, a probabilidade seria muita venda, tá? Uma boa, excelente venda. E aí você faria a sua operação. 15 minutos auxiliou também em duas tomadas de decisão, tá? Primeiramente, a probabilidade dele ter parado, ó, tá vendo? Respeitou o gatilho. E a segunda, os retestes de rompimento, que teoricamente o mercado poderia voltar. E sabendo que existe uma probabilidade dele vindo dos 50%, ele poderia romper o fundo. Então, basicamente foi isso que eu tive, né, que eu acabei utilizando também, tá? Como leitura. E, pessoal, o seguinte, ó, 34, 35, 36. E aí que basicamente fechou o candle dos 60 minutos, né, novamente. Fechou mais um candle de 60 minutos após o fechamento do 36, né? E aí deu-se a primeira hora, deu meio-dia, né? Então aí finalizamos a parte da manhã e as melhores operações de fato aconteceram antes, na parte da manhã, que são o momento onde a gente normalmente opera. Às vezes a gente pega até, nem precisa chegar a meio-dia, obviamente, até umas 10h30 a gente já tem normalmente a meta no bolso, mas se for para pegar todas, né, as que deram pela parte da manhã, né, até meio-dia, essas foram as oportunidades ao meu ver. Vamos contar essas aqui como duas, como se fosse uma só, tá? Porque elas deram basicamente entradas na mesma região. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 operações até meio-dia, uma média boa em relação ao nosso operacional. Combinado? Então é isso. Terminamos aí o resumo do dia de hoje. Show de bola, turma. Então, se tiver gostado do nosso vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Em breve a gente traz mais novidades e vídeos para vocês. Um grande abraço e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body